O acampamento que eu achei na floresta era perfeito. Perfeito demais. Tô escrevendo isso de um motel porque tive que deixar minha barraca para trás. Preciso escrever isso. Preciso tirar isso da minha cabeça e botar no mundo, porque tô sentindo que vou enlouquecer e porque preciso avisar as pessoas. Eu sou um trilheiro experiente. Não sou daqueles aventureiros de fim de semana que só ficam nas trilhas pavimentadas e bem marcadas. Gosto das matas fechadas, dos lugares onde você pode andar o dia inteiro e não ver uma alma. Tive um feriadão, então decidi encarar uma trilha remota numa floresta estadual a algumas horas de casa. Meu plano era simples: caminhar uns 8 ou 10 quilômetros, achar um bom lugar, acampar à noite e sair no dia seguinte. Coisa normal. A caminhada foi linda. O ar estava fresco, o céu estava azul, sem nenhuma nuvem, e o sol do fim do outono jogava raios de luz dourados e longos pela copa das árvores. Os únicos sons eram o croque-croque das minhas botas nas folhas caídas, o chilrear de uns passarinhos distantes e o vento sussurrando pelas árvores. É por isso que eu faço isso. Essa sensação de paz absoluta, de estar completamente desconectado do barulho do mundo. Depois de algumas horas de caminhada constante, comecei a procurar um lugar para armar o acampamento. Estava procurando o de sempre, um lugar relativamente plano, não muito perto da trilha, de preferência com acesso à água. E então eu achei. Não era só um bom lugar. Era um lugar perfeito. Perfeito demais. Saí da trilha principal, passando por uma moita de samambaias, e me vi numa clareira que só consigo descrever como idílica. Era um círculo perfeito, talvez uns 12 metros de diâmetro. O chão era coberto por um tapete de grama curta, macia e vibrante, que parecia mais um gramado meticulosamente cuidado do que um pedaço de chão de floresta selvagem. E as árvores formavam um anel perfeito e ininterrupto ao redor da clareira. Carvalhos e pinheiros altos e antigos estavam ombro a ombro, seus galhos se entrelaçando no alto como uma espécie de cúpula, deixando esse único círculo perfeito de verde aberto para o céu. Era como algo saído de um conto de fadas. Uma pequena parte racional do meu cérebro registrou o quão estranho era. Clareiras em florestas densas raramente são tão simétricas. A grama não deveria ser tão uniforme, tão macia, mas a sensação predominante era de descoberta, de sorte inacreditável. Parecia seguro, protegido. O círculo de árvores parecia uma cerca natural. Um quarto privado presenteado a mim pela própria floresta. Descartei meu desconforto como cinismo de quem mora na cidade. Eu tinha achado o prêmio máximo dos acampamentos. Joguei minha mochila com um suspiro de satisfação e fui trabalhar. A barraca subiu fácil, as estacas afundando na terra macia com um baque satisfatório. Juntei alguns galhos caídos de fora da clareira e construí uma pequena e organizada fogueira no centro. Logo, uma fogueirinha alegre estava crepitando, afastando o frio da noite. Preparei uma refeição simples de chile desidratado e sentei no meu tronco, observando as chamas dançarem enquanto o sol se punha, pintando o céu acima do círculo de árvores em tons de laranja e roxo. Isso, pensei comigo, é perfeito. É disso que se trata. Quando a escuridão de verdade caiu, a floresta mudou, como sempre faz. A mata familiar do dia se tornou um lugar estranho de sombras e movimentos invisíveis. Mas eu estava aconchegado no meu pequeno círculo de luz e calor. Me sentia completamente seguro. Depois de limpar meu fogareiro, apaguei a fogueira completamente, certificando-me de que cada brasa se apagasse, e entrei na minha barraca. Fechei o zíper, me acomodei no meu saco de dormir e tentei dormir. E foi aí que a perfeição começou a desmoronar. Começou com uma sensação estranha vindo do chão sob mim. Era um movimento fraco, quase imperceptível, diretamente sob meu saco de dormir. Parecia insetos. Um monte deles se movendo logo abaixo do chão da barraca. Uma sensação de rastejar, de dar arrepio. Tentei ignorar. Afinal, tô na mata. Tem bicho. Apertei meu saco de dormir em volta de mim e fechei os olhos,
me concentrando nos sons suaves da noite, mas não consegui dormir. A sensação persistia, uma sensação constante, sutil, de se contorcendo contra minhas costas. Não era doloroso, era só errado. Então, os barulhos começaram. Eles vinham de fora da barraca, do anel de árvores ao redor da clareira. Um estalo suave de um galho, o farfalhar seco das folhas. No começo, presumi que fosse só um animal, uma corça, talvez um guaxinim. Mas os sons eram regulares demais. Estalo, farfalhar, estalo. Pareciam estar se movendo lentamente ao redor do perímetro da clareira, como se alguém estivesse se movendo ao meu redor na escuridão. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Fiquei ali, perfeitamente imóvel, meus ouvidos atentos na escuridão. E então eu vi as sombras. Minha barraca é feita de um nylon fino e claro. A lua estava brilhante e lançava sombras estranhas e dançantes dos galhos das árvores nas paredes da barraca. Eu as observava, tentando acalmar minha mente agitada. É só o vento, eu disse a mim mesmo. O vento está fazendo os galhos se moverem. Mas não tinha vento. O ar estava parado. No entanto, as sombras nas paredes da minha barraca estavam se movendo. Não só balançando, mas ativamente, deliberadamente se movendo. Eram sombras longas, finas, parecidas com dedos, e estavam acariciando a parte de fora da minha barraca. Eu podia vê-las deslizando pelas paredes, traçando as costuras, como dedos curiosos e investigativos. Sentei-me de repente com a respiração presa na garganta. Peguei minha lanterna potente no bolso de rede ao meu lado. Minha mão estava tremendo. Liguei, apontando o feixe branco e brilhante para a parede da barraca. A sombra desapareceu no brilho. Varri o feixe ao redor do interior da barraca. Nada. Só eu, meus equipamentos e meu coração martelando. Apaguei a luz. Os dedos sombra voltaram, acariciando o tecido fino. Eu estava aterrorizado agora. A sensação do chão tinha se intensificado. Não era mais uma vaga contorção. Era mais rápido, mais deliberado. Parecia 1000 agulhas minúsculas batendo contra o chão da barraca por baixo. Tentei pegar a lanterna de novo, minhas mãos escorregadias de suor, e apontei o feixe para o chão da barraca ao lado do meu saco de dormir. E eu vi. A grama tinha passado por cima. Dezenas de brotos finos, parecidos com lâminas, da grama verde macia tinham perfurado o chão de nylon grosso da minha barraca. Estavam saindo talvez 1,5 centímetros, como um pedaço de gramado recém-brotado. Mas essa não era a pior parte. Eles estavam se movendo. Eles estavam balançando para frente e para trás, em perfeita e horrível uníssono. Cá! Cá! Um movimento minúsculo, hipnótico e rítmico. Não eram apenas fios de grama. Eles eram outra coisa. Cílios, dentes, antenas. Eles estavam testando o ar dentro da minha barraca. Estavam tentando me encontrar. Gritei, então corri para o zíper da porta da barraca, meus dedos parecendo salsichas inúteis e desajeitadas. O som do zíper era obscenamente alto no silêncio. Saí correndo da barraca e cambaleei até meus pés no centro da clareira, chicoteando o feixe da minha lanterna loucamente. A clareira estava vazia. O círculo de árvores estava silencioso e imóvel. Por um momento, uma lasca de esperança, de negação, cortou meu pânico. Talvez eu estivesse alucinando. Talvez eu finalmente tivesse pirado. Então eu virei a lanterna de volta para minha barraca, e o mundo caiu debaixo de mim. Os galhos das árvores não estavam vindo das árvores. Eles estavam vindo do chão. Dezenas de espessas e escuras gavinhas semelhantes a raízes, da cor da terra molhada, tinham irrompido da grama verde macia da clareira. Estavam enroladas em volta da minha barraca, restringindo-a, espremendo-a como uma jiboia gigante. A cúpula elegante da minha barraca estava deformada, enrugada para dentro sob a pressão. As raízes eram fibrosas e cheias de nervos, e eu podia jurar que as vi pulsando com uma batida lenta e rítmica, como uma rede de veias escuras. Estavam puxando a barraca para baixo, para a terra macia que parecia estar
cedendo, afundando. Parecia que minha barraca estava sendo comida, digerida. E naquele momento de horror absoluto e dilacerante, eu entendi. Eu não pensei. Eu não peguei minha mochila. Eu não tentei salvar meus equipamentos caros. Meu celular, minha carteira, estavam todos na barraca. Uma barraca que estava sendo engolida pelo chão. A única coisa que eu tinha era a lanterna na mão e a roupa do corpo. Eu corri. Corri para a abertura nas árvores que levava de volta para a trilha, meus pés batendo na terra macia e viva. Senti uma sensação estranha, de sucção, a cada passo, como se o próprio chão estivesse tentando me segurar. Eu atravessei as samambaias e cheguei na terra batida da trilha, e não parei. A corrida pela floresta foi uma mancha de pânico puro e animal. O feixe da minha lanterna saltava e tremia, iluminando um desfile caótico e aterrorizante de troncos de árvores escuras, raízes retorcidas e sombras pretas e abertas. Cada farfalhar de folhas era a criatura, seus tentáculos escorregando atrás de mim. Cada sombra era sua boca aberta. Corri até meus pulmões parecerem estar pegando fogo, até minhas pernas virarem geleia, até eu estar soluçando e ofegando por ar. Depois do que pareceu uma eternidade, eu vi um brilho de luz refletida pelas árvores. Meu carro. A visão daquele objeto familiar, feito pelo homem, foi a coisa mais linda que eu já vi. Saí correndo da mata e entrei na pequena área de estacionamento de cascalho, tateando no meu bolso a chave reserva que sempre guardo lá. Minhas mãos estavam tremendo tão violentamente que levei 3 tentativas para colocá-la na fechadura. Joguei-me no banco do motorista, bati a porta e tranquei. Sentei ali por um momento, com o peito subindo e descendo, ouvindo o som da minha própria respiração irregular. Enfiei a chave na ignição e o motor rugiu. Um som lindo, lindo de civilização e fuga. Eu não olhei para trás. Dirigi a noite toda, a adrenalina correndo pelas minhas veias, sem parar até o sol nascer e eu estar a centenas de quilômetros de distância. Estou seguro agora, acho. Estou num quarto de motel barato. Mas não estou bem. Fecho os olhos e vejo isso. A grama se contorcendo. As raízes escuras e pulsantes. A maneira como minha barraca se enrugou e afundou na terra. Acho que a clareira não era uma clareira. Era uma coisa viva. A grama macia não era grama, era uma isca, o forro macio de uma boca. O círculo perfeito de árvores não era uma cerca protetora, era a borda da mandíbula. E eu tinha, de bom grado, alegremente, montado meu acampamento na língua dela.